porque a Bíblia já foi lida, já foi relida. Mas nós estamos aqui para ouvir uma palavra do alto. Amém? Existem dois tipos de Deus falar com a igreja. Deus fala pelo grupo, para o grupo, aliás, para a igreja, como um corpo de Cristo, como de fato ela é. E Deus fala com cada um individualmente. Isso se chama rema da palavra de Deus, aquilo que Deus ministra para você individual. Às vezes eu vou falar nessa noite sobre finanças, e eu vou ser ministrado sobre família, porque a palavra de Deus tem esse poder. Mas você precisa abrir o teu coração para Deus falar com você, para Ele ministrar na tua vida. Ele ministra sobre cada um segundo a sua necessidade. Por isso que eu disse, eu não sei qual a tua necessidade, mas exponha diante de Deus nessa noite, para que Deus possa ministrar, falar ao teu coração. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu vou ler novamente, para que você ouça mais uma vez. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra, Senhor, nessa noite. Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor, o som da tua voz. Pai, ninguém está aqui nesta noite para ouvir o pastor Altair, para ouvir, Senhor, filosofias humanas, mas o teu povo está aqui, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. E por isso nós pedimos, Senhor, venha sobre nós, venha com poder sobre nós, Deus. Venha ministrar, Senhor, uma palavra poderosa aos nossos corações, que mude, Senhor, que transforme a nossa vida, que não seja, Senhor, uma palavra, Deus, humana, Senhor, que nós venhamos receber, mas que nós venhamos receber a palavra que transforma, que liberta, que restaura. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, para que eu seja instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor possa ministrar a tua igreja. Senhor, nós estamos sedentos por ouvir a tua voz, estamos sedentos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Ah, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Existe aqui, Senhor, um povo que clama ao Senhor, Pai, que clama, Deus, por uma palavra verdadeira. Um povo que clama, Senhor, para sentir, Deus, o Senhor tocar. Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus, nesse canto da cidade, clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor derrame a glória do Senhor sobre nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor não é um Deus ocupado. Sabemos que o Senhor não é um Deus que tem muitos afazeres, que não possa nos tocar aqui. Sabemos que o Senhor pode, Deus. Assim como Elias fez, Senhor, nós fazemos nessa noite. Derrama fogo sobre nós, ó Deus. Derrama glória sobre nós, em nome de Jesus. Que todo impedimento, Senhor, caia por terra. Que tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Deus, seja anulado. Mas que a tua Shekinah, Deus, a Shekinah do Senhor, venha sobre nós, Senhor, assim como está escrito na tua palavra, Senhor, que a tua glória nos preenche, Senhor, de tal forma que nós possamos, Senhor, nós não consigamos ficar de pé, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua tremenda e poderosa glória venha sobre nós, Senhor, nos impactando, nos transformando. Ó Deus, eu não tenho, Pai, eu não tenho condições de convencer, eu não tenho condições, Pai, de convencer as pessoas a ouvir o Senhor, mas o teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu peço para que esse Espírito Santo, o doce Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que vem, Senhor, dos quatro cantos, Pai, que Ele sopra sobre este lugar nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que aquele, Senhor, que tem sido tocado pelo Senhor, seja avivado nessa noite, e aquele, Senhor, que necessita de um encontro contigo, seja tocado, ministrado de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, ó Pai. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, Senhor, que está trancando a boca do teu povo, caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai, porque todo louvor é dado ao Senhor, toda honra é dada ao Senhor, todo domínio é dado ao Senhor, em nome de Jesus, amém.
Podemos assentar. Esse é um texto muito difícil de ler, é um texto muito difícil de ouvir, é um texto que vem na contramão daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não só hoje, mas todo o tempo. Aqui o texto vai falar de respeito, vai falar de imposto, né? Quem gosta de falar dessas coisas? Vai falar de honra. Eu disse todo o tempo porque quando esse texto foi escrito, o povo de Deus estava passando por um momento difícil. Muitos impostos se pagavam naquela época. Quando Jesus veio, muitos impostos se pagavam. Não era pouco. Se hoje você acha que você paga muito, naquela época era muito mais. Porque havia uma mudança na estratégia da guerra. Antigamente as pessoas guerreavam contra as outras em prol de um território. E automaticamente eles pegavam, você vê isso na Bíblia, no caso de Daniel, de seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles pegavam os melhores daquela cultura e o resto eles matavam. Geralmente matava mulher, criança, pegava só os nobres de um território e formava ali o seu povo. A estratégia foi mudando, as pessoas não queriam mais matar os outros, mas sim escravizá-las. Não escravizá-las de uma forma de argolas e correntes, mas sim através de impostos. Então o Império Romano, ele tinha essa função. Ele dominava um território e obrigava que aquelas pessoas pagassem impostos. E os impostos eram caríssimos, era muito caro. E inclusive Jesus, o próprio Jesus pagou imposto. Bateram na porta e pediram imposto de Jesus e de Pedro. Eles não tinham dinheiro, Jesus mandou Pedro ir lá pescar, você conhece a história. E pegou um estáter, pegou uma moeda de ouro e pagou o imposto de Pedro e pagou o imposto de Jesus. Amém? Mas isso foi um caso isolado, viu? Não adianta você querer pegar uma varinha e pescar para ver se sai uma moeda de ouro. Você que não trabalha. E aqui o Senhor está dizendo: olha, você deve pagar tudo que é devido. Se você deve imposto, paga o imposto. Respeito, respeito, né? Honra, honra. Eu não vou falar de imposto, logicamente, esse não é o lugar, né? Mas eu quero falar sobre honra. Essa palavrinha tão pequena que causa tanta transformação na vida de uma pessoa, né? Eu disse que algo que a gente deve discutir, porque eu não vou falar sobre respeito, mas eu vou falar sobre honra. E honra é princípio, é algo que a sociedade tem trabalhado veementemente para destruir os princípios, principalmente os princípios cristãos, né? Até porque no mundo não tem princípio, né? O mundo é regido por prazeres, por vontades. Assim a Bíblia nos mostra. O mundo é regido por prazeres. A pessoa faz aquilo que ela tem vontade de fazer, né? A pessoa faz aquilo que der na telha. O único princípio que vigora é ser feliz, né? Custe o que custar, né? Atropele quem atropelar, mexa com quem mexer, machuque quem quiser machucar, mas tem que ser feliz. Então essa sociedade mundana, né, ela está tentando corromper os princípios da palavra de Deus. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre princípio de família, sobre respeito, sobre tantas coisas, mas nessa noite nós vamos falar sobre honra. Amém? Princípio da honra. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que muitas pessoas foram abençoadas pela honra. Algo que é muito importante para que Deus derrame bênção sobre as pessoas, para que Deus abençoe, para que Deus faça aquilo que as pessoas almejam no Senhor. Às vezes alguém quer uma estratégia, uma regra, uma receita. Todo mundo gosta disso. Isso é do ser humano, né? Quem não quer uma receitazinha que emagreça em 20 dias? Não é? Quem não quer uma receitazinha que você fique inteligente, né, sábio em um mês, né? Essas coisas pegam a gente, né? Ah, pastor, não, eu sou muito maduro.
Será que tem hora que você não clica naquelas comerciaizinhas da internet? Aquele comprimidinho que aparece lá para você emagrecer, aquelas coisas, né? Eu vejo as pessoas fazendo dietas disso, dietas daquilo. Isso nos chama atenção, regrinhas. E as pessoas querem muito algumas coisas, alguns procedimentos para ser abençoado. E aí quando você fala, olha, você precisa ter alguns princípios, a pessoa trava, ela para, porque elas querem algo que seja rápido, algo que seja de forma imediata. E no reino de Deus nada é imediato, porque Deus não se move por regras, Deus se move por princípios. E Deus move na tua vida por meio dos princípios, amém? Deus só vai fazendo conforme você vai entendendo o princípio. Eu falo muito aqui na igreja, eu não fico pedindo dízimo, isso não é papel meu, eu falo sobre ele para que você seja abençoado, mas ele é um princípio que você precisa entender. A pessoa que não entende, ela pode até devolver o dízimo, mas ele vai devolver reclamando, ele vai devolver falando que o pastor está roubando, ele vai devolver falando que a igreja está fazendo outras coisas com o dinheiro, que tem que dar dízimo para o pobre, para a viúva, não sei o que lá, porque não entende. Deus só vai te abençoar quando você entender o que você está fazendo. Essa é a grande preocupação de Deus que eu vejo. Pastor, o senhor está conhecendo o coração de Deus? Sim, pela palavra. A grande preocupação de Jesus era com que as pessoas entendessem o que ele estava fazendo na terra. Por isso que quando Jesus veio, os judeus não o reconheceram, porque esses judeus não estavam entendendo, eles estavam ligados no automático. Isso é o que a religião faz com a gente. A estratégia da religião é dominar você para que você seja uma marionetezinha da religião, para que você seja um instrumento na mão da religião. Isso não é a vontade de Deus. Deus quer que você entenda. Por isso a religião, ela impõe para você regras, mas Deus impõe para você princípios. Amém? Diga assim comigo: a religião impõe regras, Deus impõe princípios. Pastor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Regras, por exemplo, se você andar sem cinto, você é multado. Isso é uma regra. Mas você não precisa analisar, entender o porquê do uso de cinto. Até inclusive já foi levantado várias pesquisas que o uso de cinto, na maioria das vezes dos acidentes, ele atrapalha. Na maioria não, mas uma grande parte, né? Ele atrapalha. Mas é uma regra, a gente tem que obedecer. O princípio não, é algo que você caminha por ele, tendo que entender o que você está fazendo. E se você não entende, o princípio não funciona. É igual com os princípios familiares que temos, princípios de respeito, né? Princípios de obediência, o princípio da bênção. Tem família aqui que tem princípio de bênção na família? Ninguém mais tem esse negócio. Fala, bença pai, bença mãe. Ah, tá. Então, isso é princípio da família. Você está entendendo o que você está fazendo. Alguns, né, outros também estão fazendo sem entender, mas estão fazendo porque mandaram fazer, porque a mãe obrigou. Mas vamos achar que estão entendendo, está fazendo, né? Eu acho muito importante a benção. Pedir benção para o pai, pedir benção para a mãe é muito importante. Todo dia que você pedir benção, o pai e a mãe falar, eu te abençoo. Imagina que benção isso para a tua vida, tremendo. Então, irmãos, muitas coisas o inimigo tem tentado destruir, desmanchar, porque ele sabe que isso nos aproxima de Deus e nos leva a um caminho de vitória. Essa é a receita da vitória, essa é a receita da vida bem sucedida no Senhor. Essa é a receita do bem-aventurado que Jesus pregou sobre lá no Sermão do Monte. Essa é a receita que Deus quer dar para você, princípios. E se você caminhar por meio dos princípios, você vive uma vida de vitória. Amém? Então o princípio que eu quero falar nessa noite é o princípio da honra. A palavra honra, a etimologia da palavra honra vem do grego timão. Por isso que timão na Bíblia é honrado, que significa estimar, fixar valor, reverenciar, de grande valor, precioso, mantido em honra, especialmente querido. Então honrar é você dar valor àquilo que você está honrando. Na Bíblia, a coisa mais conhecida que todo mundo já leu, já ouviu, é o mandamento do Senhor: honrar pai e mãe. Por que Deus manda honrar pai e mãe? Para que você viva mais dias na terra. Esse é o princípio de honrar pai e mãe.
Você honra o pai e a mãe. Mas aí a gente fala, honrar, então eu tenho que, tudo que ele mandar eu fazer, eu tenho que fazer. Não, honrar é você dar valor, honrar é você ter como precioso. Amém? É isso que o Senhor diz. As pessoas confundem honrar com obediência cega. Não é isso, é você entender quem aquela pessoa é para você, e você dar valor a ela, entender que ela é importante para você, que ela é valorosa para você. Amém? Mas não quero falar sobre honrar pai e mãe aqui. Eu quero falar sobre muitas honras. Eu acredito que não vai dar tempo de nós falar sobre todas as partes, né, as facetas da honra. Mas eu quero falar sobre honrar o Senhor e honra na família. Amém? Quando a gente fala de honrar o Senhor, a gente precisa prestar atenção, porque muda tudo. Deus, como eu disse, Ele nunca foi do desejo de Deus ter pessoas obedientes de forma cega. Nunca foi vontade de Deus. Porque se Deus quisesse que o homem o obedecesse de forma cega, irracional, Deus não colocaria em nós o livre-arbítrio. Eu falo sempre isso: se eu fosse Deus, eu jamais colocaria livre-arbítrio no homem. Se eu fosse Deus, eu colocaria um chip de obediência. Então as pessoas iam me obedecer, e eu ia mandar, e elas iam fazer aquilo que eu queria que fizesse. Assim, você cria algo, porque quando Deus nos criou, nós passamos a ser criaturas de Deus. Ele cria algo e coloca sobre esse algo livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você poder fazer aquilo que você desejar fazer. Por que Deus colocou o livre-arbítrio no homem? Porque Deus, Ele quer honra. Não é uma obediência cega. Deus não é ditador. O ditador não tem oportunidade. Ou você obedece, ou você morre. Deus, Ele quer ver você o honrando de coração, algo que seja verdadeiro. A honra, ela não é obrigação. Eu não posso chegar para os irmãos aqui e dizer: os irmãos têm que me honrar como pastor. A honra você não obriga, é algo que a pessoa deseja, almeja, entende, então ela passa a honrar. Ela passa a honrar. Durante muito tempo a honra, ela era algo natural na vida das pessoas, pensando na sociedade. Hoje a honra deve ser, em alguns lugares, principalmente no meio jurídico, deve ser obrigada. Eu ainda não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo que o professor entrava na sala, a gente ficava de pé. Eu não sou tão velho. Alguém passou por isso? Ai, pastor, o professor é só mais um. É aí que está a questão. A honra, ninguém falou para a gente, era algo natural. A pessoa entrava dentro de um lugar jurídico, no fórum, por exemplo, ela tirava o boné. Hoje, se o policial que está lá na porta não obrigar a pessoa a tirar, ela não tira. Porque hoje tem que obrigar as pessoas. Por isso que eu estou falando que a estratégia do inimigo é quebrar o princípio da honra. Porque ele sabe, o inimigo sabe, irmãos, que Deus abençoa através da honra. Amém? Então, a honra, você tem que entender que é teu coração, você deseja. Por isso que Deus criou o homem com livre-arbítrio. Eu desejo honrar o Senhor. E aí a Bíblia diz que a gente deve honrar o Senhor através da nossa adoração. Tem coisa mais difícil do que adoração? Pastor, adoração é cantar? Aí que tá, não é? Se fosse era fácil, a gente vinha na igreja, cantava 2, 3 louvores, ia para casa, pronto, adorei. Não, adoração é algo que vem de dentro. É você dizer aquilo que Deus é de todo o teu coração. É você abrir o teu coração e dizer: Pai, eu te amo. É você dizer: Senhor, não importa uma circunstância, te louvarei. Se o sol se pôr, Senhor, o Senhor é meu abrigo. Senhor, se a noite vier, o Senhor me guarda. Isso é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela está acompanhada da prática, e não algo que sai da tua boca. Pastor, eu cantei umas músicas que eu não sei nem o que eu falei. Então não foi adoração, você simplesmente cantou. Porque adorar a Deus, você adora através do seu comportamento, da sua forma de agir, da sua forma de pensar, da sua forma de falar. É isso que você adora a Deus. E você honra a Deus através da tua adoração. Pastor, é difícil, muito difícil. É algo que a gente tem que pensar o tempo todo. Por que eu estou buscando Deus? Por que eu quero Deus na minha vida?
porque eu quero honrar, eu quero retribuir. Eu disse que quando a gente entende o princípio da honra, tudo muda. Porque, irmãos, é diferente você louvar e buscar a Deus pela honra, do que você adorar e buscar a Deus porque você precisa dele por alguma coisa. Ah, pastor, eu estou aqui hoje na igreja porque eu vim buscar a minha vitória. Que vago isso, sinto te dizer, muito vago. Pastor, hoje eu quero o meu milagre. Ah, muito, muito, muito pequeno. Pastor, eu vim aqui porque eu quero Deus na minha vida, eu amo o Senhor, eu quero estar na sua presença. Eu não importo, pastor, qual a circunstância da minha vida, eu quero louvar a Ele. Aí você está honrando o Senhor. E aí quando você honra a Deus, Ele vai te abençoando. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai sendo acrescentadas. Às vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor fazemos o papel inverso, buscamos as coisas para depois vir o reino. Mas essa não é a ordem do Senhor, não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é você buscar Ele, de coração ainda. De coração. Não de qualquer forma, mas de coração. E aí assim você está honrando o Senhor. Você honra o Senhor adorando a Ele quando a situação não está favorável para você cantar. Você honra o Senhor quando você busca Ele, vem para a igreja, quando na verdade a sua vontade não é. Porque a honra não está ligada à vontade, está ligada em algo que está dentro de você, você precisa fazer. Amém? Quantos de nós temos pais que não são os melhores pais, mas a gente honra como pai, honra como mãe, mas às vezes não é o melhor. Não que Deus tem momentos ruins e bons, mas estou falando de você para Ele. Você o honra, independente daquilo que Ele tem feito, independente daquilo que Ele vai fazer, você o ama. É esse nível, irmãos, que o Evangelho tem que estar no nosso coração. E quanto o Evangelho ser um Evangelho de barganha, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. A Bíblia diz que a igreja, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Uma das funções do sal, quando Jesus disse que ela era sal, foi quando o sal era usado para conservar, não tinha geladeira. As pessoas passavam sal e penduravam nos varais para manter. O sal conserva, irmãos. Se a sociedade está se corrompendo, é porque a igreja não está sendo sal, porque a igreja está perdendo os princípios da palavra de Deus, e nós precisamos retomar esses princípios. A palavra do Senhor diz para nós olharmos para as veredas antigas, para aquilo que Deus estabeleceu. Olha lá, irmãos, os princípios. Olha lá em Levíticos. Olha lá o que Deus colocou como princípio. Alguns princípios não cabe a nós, que são princípios de organização política. Alguém achar que não tem política na Bíblia, tem muita política. Algumas organizações políticas Deus estabeleceu. Eu estava conversando com o pastor Renato essa semana passada. Eu não lembro se é essa semana ou semana passada. E nós estávamos falando das leis, dos princípios que Deus estabeleceu. Olha que interessante, na colheita, a pessoa só poderia pegar aquilo que ela conseguisse. Se caísse no chão, ela não poderia relar mais a mão, porque era para o pobre que vinha atrás pegar a espiga. Deus estabeleceu que não poderia atar o boi enquanto ele estava trabalhando. Não poderia colocar focieira no boi, porque às vezes ele queria parar para comer, tinha que deixar. Tinha uma lei, a lei do jubileu, de 50 em 50 anos. A pessoa, por exemplo, tinha uma propriedade, ela vendeu para um, vendeu para o outro, vendeu. A lei do jubileu, tocava-se a trombeta 50 anos, a terra voltava para o seu dono de origem, para a família que era dono de origem. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, naquela época nós estamos falando de clã. As pessoas viviam em clãs, em famílias. Voltava para a família de origem. Perfeito. Quantos de nós queremos resgatar a terrinha, uma propriedade que os nossos pais infelizmente venderam? Voltava-se. Deus estabeleceu uma ordem, querido, política, financeira tremenda, e assim o Senhor estabeleceu a ordem dos seus princípios, como a honra, para que a gente viva uma vida abundante, aquela vida que diz lá João 10:10, eu vos vim para vos dar vida e vida abundante. Não é simplesmente eu olhar o versículo, não, é eu querer caminhar por esses princípios para viver uma vida abundante. Quem está entendendo? Amém? Nós honramos o Senhor
Através da nossa adoração, nós honramos ao Senhor com a nossa família. Como que nós honramos o Senhor com a nossa família? Estabelecendo Deus na nossa casa, estabelecendo o culto a Deus, estabelecendo Deus, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas Deus na nossa vida, na nossa família, amém? Colocando Deus em primeiro lugar. Eu acho lindo quando a ciência, ela concorda com a Bíblia. Esses dias, não faz algum tempo atrás, eu vi um psicólogo falando da importância da oração para o cérebro. E orar, irmãos, eu entendi o seguinte: orar, ainda que não produza resultado espiritual, é bom para o seu psicológico. Vamos pegar a pessoa mais descrente, não acredita em oração. Orar faz bem para o seu psicológico, para o seu emocional. O doutor estava dizendo que quando você ora, você libera um hormônio que te dá tranquilidade. Então vamos orar. Estabeleça o princípio da oração na tua casa. Estabeleça o princípio da oração. Irmãos, cada dia mais a gente está vivendo uma vida corrida, sem paz. As pessoas, o marido chega, a esposa sai. A gente precisa estabelecer, irmãos, oração. A gente precisa estabelecer mesa. Lá em casa a pastora agora está empolgada com esse negócio de mesa. E ela ajeita a mesa, ela coloca a toalha e põe uns pratos bonitos. Deus está restaurando a mesa na minha casa. Você está entendendo, né? É algo maior do que a toalha. Você precisa estabelecer isso na tua casa. Honrar a Deus na tua casa. Honrar a Deus com a tua família. Amém? E agora uma parte um pouquinho mais difícil. Eu quero falar sobre honra na família. Não honra a Deus na família, mas a honra na família. Nós falamos aqui que Deus pede para a gente honrar pai e mãe. E isso faz com que você viva muito. Eu acho que a minha família é de honrar pai e mãe, porque minha família sempre morre muito velho. E eu sou um desses. A Bíblia diz que até 120 homens vivem. Eu quero viver até 120 lustro, andando, caminhando, louvando o Senhor, se Deus me permitir, amém? Mas falando de honra de família, a gente precisa logicamente falar sobre a honra da esposa para o esposo. Essa é a parte mais espinhosa de toda a Bíblia, amém? Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: nós vamos falar nessa noite sobre a esposa honrar o esposo, a esposa honrar o marido. Amém, irmãos? Amém, irmãs? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Eu disse que é um assunto espinhoso porque submissão tem uma interpretação equivocada. Toda vez que você fala submissão para uma mulher, ela já pensa um ditador com um coturno no pescoço dela falando: faz o que eu mando. Não é assim? Mas submissão nada mais é do que a mulher está sob a missão do marido. Existe uma ordem bíblica. Eu não estou falando daqui das minhas palavras, amém? Estou falando da Bíblia. Pastor, eu não concordo com o que o senhor está falando. Então você não concorda com a Bíblia, que eu estou falando da Bíblia, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:33: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa. Não é isso que eu quero ler. Efésios 5:22: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Submissão aqui é honra, amém? Não é obediência. Lembra que eu falei que honra não é obediência cega? É honrar. Então vamos melhorar esse versículo, se a gente pode fazer isso, né? Claro que a gente pode, porque já foi transliterado várias vezes. As mulheres devem honrar os seus próprios maridos. A importância da esposa honrar o esposo, isso é bíblico. Quando a gente fere, irmãos, qualquer princípio da palavra, a gente está sujeito às consequências da quebra desse princípio. Deus, lembra que eu falei que Deus colocou as coisas em ordem para que a gente viva feliz? Como que você acha hoje que está vivendo a mulher diante de um casamento?
Olha hoje o papel da mulher diante do casamento. A mulher tem que trabalhar, cuidar dos filhos, pôr dinheiro dentro de casa, pagar conta. Eu nunca vi, irmãos, tantas mulheres com problemas emocionais como tem hoje. A Bíblia diz que a mulher, ela deve ser tratada como um vaso frágil. Pastor, mas a mulher vai honrar o marido e o marido, nós vamos chegar lá. A mulher, ela deve estar sobre a missão do marido. Ela precisa deixar o marido organizar a casa. Ela precisa deixar o marido organizar a família. Quando essa ordem é inversa, há uma consequência terrível. É o castigo de Deus? Não, querido. O homem perde a sua autoridade e a mulher perde a sua tranquilidade. Você imagina o que isso vira? Mas só vai entender, irmãos, quando você entender o princípio de honrar. Sobre a mulher honrar o marido. Ela só vai entender quando ela entender o que é honrar. Ela querer, ter desejo, ter vontade de honrar o marido. Amém? Isso é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A mulher deve honrar o marido, apoiar o marido naquilo que ele está fazendo para a família. Amém? Entregar a autoridade da família para o marido e honrar ele com isso. Às vezes eu vejo a família brigando, é mãe, pai e filho, porque o pai falou não, a mãe fala sim. Aí o filho, que todo mundo acha que é inocente, não tem nada de inocente, ele começa a armar a puca para o pai e para a mãe. Mas o pai falou sim, a mãe, porque a mulher não está honrando o marido. Se ele foi pedir para o pai falou não, a esposa honra o marido dizendo não. Se ele falou não, é não. Amém? Eu estou falando para cristão aqui, amém? Eu não estou falando para uma sociedade esquerdista. Estou falando para cristão que quer seguir o princípio da palavra de Deus. Essa é a opção que a gente tem. Marido, a esposa precisa honrar o marido. Quando não existe essa ordem, irmãos, vai naufragar, vai afundar, o navio vai afundar. A Bíblia diz que como Jesus é o cabeça do esposo, assim o esposo é sobre a esposa. Pastor, será que isso é verdade? Várias, claro que existem exceções, mas várias famílias que eu converso, a mãe fala assim: pastor, eu falo com meu filho, ele não ouve, ele não vai. Quando o meu marido fala, pastor, ele obedece. Porque isso não é só algo natural, é algo espiritual, é um princípio que Deus estabeleceu. Esses dias eu vi uma modelo, ex-modelo, ela resolveu largar tudo. E não estou falando de crente, não. Ela resolveu largar tudo e cuidar da família. E ela fez um vídeo falando que ela quer cuidar e ser submissa ao esposo dela. Irmãos, a sociedade caiu matando. E começaram a perguntar para ela: mas e o empoderamento feminino? Mas e isso? Mas e aquilo? Você está errada. Ela falou assim: eu estou fazendo e isso está sendo bom para minha casa. Deixa eu fazer aquilo que eu... Irmãos, existe um exército querendo que as pessoas se convençam de que os princípios é ruim. É claro, irmãos, que existe dentro da igreja, fora da igreja, homens truculentos, mas estou falando de homem da Bíblia. Eu estou partindo de uma ideia de um casamento debaixo do Senhor. Quando eu falo debaixo do Senhor, é que Deus está na casa. Não estou falando de casamento se for na igreja tal, não estou falando disso. Estou falando de baixo, onde Deus está reinando. A mulher, ela tem prazer em honrar o marido. Quando o marido fala alguma coisa, ela vai lá e diz: é verdade. Ela não vai lá e desmoraliza o marido. Que nada, isso aí faz nada. Ela honra. Amém? Ela tem prazer em honrar o esposo. Por isso que para honrar precisa entender o que é honra. Você dá valor ao marido. Amém? Um amém bem muxuruco. Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um de per si, cada um olhando para si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o vosso marido. Respeito aqui é no sentido de honra. Cabe à mulher honrar o marido. E o marido, pastor, honra a mulher amando ela,
De qual forma? Como a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É isso que a Bíblia diz. O marido deve honrar a esposa amando ela, se entregando por ela. A gente ouve as palavras dos machões: a mulher fica em casa lavando louça e eu ponho dinheiro dentro de casa. Você acha que isso é honrar? Você acha que pôr dinheiro dentro de casa é honrar? Isso é obrigação. Isso é obrigação. Não é honra, é obrigação. Nós estamos falando de honra. Você dá valor àquilo que precisa dar valor. E você dá respeito àquilo que precisa dar respeito. Amém? Reconhecer. Tem muitos homens também, irmãos, que trabalham fora, a esposa cuida de casa. Eles acham que o trabalho de casa é fácil. Eu estou cuidando bastante de casa agora. A pastora está trabalhando, eu fico lá com a minha sogra cuidando da Maria Clara. É muito difícil cuidar de filho. É muito difícil. Ai, pastor, que prazer, né, que a mãe sente ficar lá com a criança o dia inteiro. É nada, só se for para as mulheres. Para mim não é. É cansativo. Você olha de manhã, carinha de boazinha, mas chega à tarde você está odiando já. Não é? Porque não dorme, porque quer colo, não é assim? E nesse inteirinho todo, tem que ainda pôr água, feijão para cozinhar, tem que fazer o arroz, tem que pensar o que vai comer amanhã. É muita coisa. E o marido então reconhece o trabalho da esposa. Pastor, essa semana eu conheci, eu fui lá comprar um fogão novo. Que é isso? Isso não é honra. Isso é mais que obrigação. Você colocar um fogão novo dentro de casa, uma panela nova, tapuér novo, isso é mais que obrigação, porque você come lá também. Não é? Como que eu honro, pastor, a minha esposa então? Dando tempo de qualidade. A gente que é homem sabe o quanto é difícil tirar um tempo de qualidade. Eu converso com... Eu tenho a parte bíblica, eu tenho a parte de experiência, que eu converso com muito casal. Eles estão se matando, ele liga para o pastor, diz: pastor, nós estamos se matando, a gente vai lá. E aí você fala com o cabra, ele fala assim: você tem que ter tempo mais para sua esposa. Eu fico aqui, pastor, dentro de casa, ó. Do meio-dia até a hora de dormir eu fico em casa. Não é isso. É tempo de qualidade, é desfrutar de um tempo de qualidade, de pensar num programa, em alguma coisa, numas férias, né? Fala: não, minha esposa, os filhos vai ficar para casa, vai ficar tudo para lá, só vai a gente, vai passear, vai comer fora. É até bom para as mães, porque as mães estão, hoje em dia, elas estão idolatrando os filhos. Tudo que elas vão fazer, elas querem que os filhos estejam juntos. E você sabe que não dá, tem coisas que não dá, né, irmã? Se vocês estão conseguindo, vocês me falam. Tem coisas que não dá. Então, precisa honrar a esposa nessa forma. A esposa honra o marido, respeitando ele. E o marido honra a esposa, dando tempo de qualidade, ajudando ela nas tarefas da casa. É isso que você honra. Ai, pastor, eu não gosto. Mas aí que está, quando você entende que é honra. Lembra que eu falei, honra é você dar valor. Você dá valor à sua esposa, você fala: então eu vou ajudar ela, porque eu amo, porque ela é uma comigo, eu preciso ajudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa. Se você não entender honra, tudo vai ser obrigação para você. Você vai lavar a louça reclamando porque não é serviço de homem. Você vai passar pano na casa falando que isso não é coisa para você. É assim. Mas quando você entende que você está honrando porque você dá valor, então você faz, mesmo que te custe, você faz. Quem é que gosta de pescar? Os homens que gostam de pescar, irmão, pescar não é fácil não. Você tem que pensar na isca, arrumar a tralha. E para pescar você tem que rascar uma isca, jogar, fica lá um tempão esperando. E puxa, e joga de novo, e puxa, e joga de novo. Aí dá uma beliscadinha, você fica esperando pegar.
Por que o povo vai lá para a beira do rio e fica lá 3, 4, 5 horas, um dia inteiro pescando? Porque gosta. E você não vê trabalho naquilo. Mas se você parar para ver, é muito trabalhoso pescar. Precisa de concentração. Precisa de saber como que é a hora. É hora de fisgar. Ah, pastor, mas para mim é um prazer. Exatamente, é isso que você tem que encontrar no teu casamento. O prazer de honrar. O prazer de honrar seu esposo. O prazer de honrar tua esposa. Encontrar o prazer da honra. Porque a honra, ela é prazer. Eu amo honrar meu pastor. Eu não vou falar isso aqui só porque não posso. Nem eu posso falar isso. Porque senão vocês vão achar que eu estou mandando para fazer comigo. Eu não quero falar sobre honrar pastor, mas eu quero falar daquilo que eu faço. Eu sempre ofereço o melhor para o meu pastor. Falando de liderança. Eu estou concluindo a faculdade, terça-feira minha defesa do TCC, eu fui lá e comprei lembrancinhas dos meus professores, porque eu quero honrar os meus professores. Ah, pastor, mas eles são funcionário público. Ah, pastor, eles fazem mais que obrigação. Aí que está, você precisa entender o que é o princípio da honra. Eu já experimentei, irmãos, o quanto é bom honrar, e por isso eu honro. Fui lá, comprei 3 canetas bonitas, mandei gravar o nome dos meus professores, com prazer, porque eu quero honrar eles. Ah, o senhor quer bajular? Não, porque eu estou saindo fora da faculdade. Então, irmão, nós vamos estabelecer o princípio da honra na nossa casa, na nossa família. Você vai sair daqui hoje, pense como que você pode honrar seu marido. Pensa como você pode honrar sua esposa. Está em tempo, você sair do culto aqui e falar: não, esposa, vamos comer uma pizza. Mas e as crianças? As crianças vão para casa sozinhas. Faça alguma coisa diferente, você vai honrar sua esposa. Mas eu tenho certeza que uma mulher vai amar isso. Você acordar cedo e falar para ela: não precisa levantar. No domingo de manhã você fala assim: não precisa levantar não, eu cuido de tudo. Como a pastora diz, bate no meu ombro e fala assim: pode ficar tranquila, eu vou cuidar de tudo. Você está honrando a sua esposa. Amém? Agora eu vou para um lado mais espinhoso um pouco. Sobre filhos. Ai, Jesus, eu vou ter que falar. Eu acho que inclusive que eu até rodeei para chegar só nos filhos aqui. Provérbios, vai pondo aqui para mim, Gabriel. Provérbios 22, 6. Você tem que ser rápido aí no gatilho. Eu vou ler só uns 10 textos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vou falar sobre honra aos filhos. Pastor, mas o pai e a mãe honram o filho? Sim. Você dá valor ao teu filho, então você honra ele. De que forma você honra o teu filho? Ensinando ele. Ensinando teu filho, a tua filha. Pastor, eu ainda não tenho filho, então aprende. Pastor, os meus filhos já tudo casados. Você precisa praticar ainda. Honrar os teus filhos. Ensinando o que a Bíblia está falando? A palavra de Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Se você tiver com Bíblia e quiser ir abrindo, pode abrir ou marcar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Como ensinar a palavra aos filhos? Como honrar os filhos ensinando a palavra? Como ensinar a palavra? Sentado, levantando, andando. A gente, irmãos, precisa investir a palavra de Deus nos nossos filhos. Pastor, eu não tenho filho, não quero ter filho. Então pensa nos teus filhos espirituais. Isso aí todo mundo tem que ter. Você precisa gastar tempo ensinando a palavra. Use de criatividade. Eu vi uma história, eu não sei, não lembro de quem que é, mas os pais sentaram com os filhos para falar sobre o maná.
o manum, pão do céu. Eles colocaram no ventilador do teto bolachinhas. O menino não conseguia entender o maná que vinha do céu, não conseguia entender. Então os pais colocaram bolachas no ventilador e começaram a ler sobre o maná. E então o povo estava lá e tal, eles começaram a contar, e o maná vinha do céu. O marido foi lá escondido, ligou o ventilador. Irmãos, as bolachas começaram a cair na sala. Você imagina o que foi para o coração daquelas crianças? Pastor, mas isso é mentira. Não, irmão, isso é estimular a fé. Claro que depois de algum tempo eles entenderam que era uma bolacha em cima do ventilador, mas aquilo gerou fé, eles passaram a acreditar na palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente é grande e acha que os filhos também são grandes. Acha que eles entendem da forma que a gente entende. Você precisa incutir a palavra de Deus na vida dos seus filhos, e não jogar a responsabilidade para o culto infantil, para a igreja. A igreja estava, meu filho está do mesmo jeito. E daí? Quem disse que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é da igreja? Aqui a Bíblia diz que é dos pais. É tua responsabilidade sentar com o teu filho, ensinar ele a orar, ensinar ele a ler a Bíblia, porque quando ele for velho, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Eu estava participando de um congresso em 2001, e um homem de Deus disse que a probabilidade era que em 2020, no caso seria agora, o ano que vem, nós não teríamos crianças nascidas na igreja, crentes, porque os pais não pregam a palavra. A gente acha que o fato dos nossos filhos estar nascendo na igreja, ou estar vindo com a gente na igreja, eles são cheios de Deus, e não é. Pastor, meu filho vem na igreja, minha filha já vem na igreja, já está indo no caminho. Não, ele precisa se converter também. Ele também precisa ter um encontro com a palavra também. Isso cabe aos pais ensinar. E através da palavra, eles vão aprender os princípios da palavra, e vão te honrar, e vão te obedecer, e vão te respeitar. Isso é estatística. Pega nas escolas, as crianças mais comportadas, estudiosas, são cristãs. Tem lá, alguns têm. O cristianismo ainda tem feito diferença. Então você precisa pregar para os seus filhos, ensinar eles a ter amor pela Bíblia. Mas se você não tem amor pela Bíblia, como vai teus filhos ter? Pastor, porque eles estão no culto infantil. Às vezes estão no culto infantil só brincando de carrinho lá dentro. Às vezes não presta nem atenção, porque você não ensinou eles a prestar atenção. Não ensinou eles a respeitar o culto, o que é a ordem do culto, a importância do culto, a reverência do culto. Eu sou de uma época que, se uma criança bagunçasse na igreja na hora do culto, o diácono tinha autoridade para levar lá fora e bater na criança. Não vamos trazer isso de volta, não. Pode ficar tranquilo. Mas eu sou dessa época, porque a criança tinha que ter reverência na hora do culto. Não, pastor, é a fase. Que fase, irmão? Só se for a fase do capeta. A Bíblia diz: ensina. Pega a Bíblia e fala: agora nós vamos ler a Bíblia. Ele vai querer ir no banheiro, ele vai querer mamar, ele vai querer dormir, ele vai querer assistir Peppa, ele vai querer assistir Galinha Pintadinha. Mas fala: agora é a hora de ler a Bíblia. É desse jeito que ensina. Pastor, nós estamos no tempo dela, nós estamos no tempo dele. Aonde você viu isso? Piaget, pastor. E lá Piaget soube educar os filhos dele. A Vygotsky. E lá esse povo soube educar seus filhos. A maioria deles tiveram filhos criados pelos outros. Irmãos, filosofia humana não me convence. Porque Freud era um pervertido, só pensava em sexo. Eu estou falando de princípio da palavra. Ensinar seu filho na palavra. Amém? Um amém já diminui mais ainda. De que jeito você ensina? Na palavra, mas de que forma? Através de disciplina. Ei, pastor, o senhor está muito Bolsonaro. Eu estou falando da Bíblia. Falando da Bíblia. A Bíblia diz que é necessário disciplina. Provérbios 13, 24.
Provérbios 13, 24. O que retém a vara, ai pastor, aqui é a palavra de Deus, o amor. Não, vara é vara. Vara. Tem vara aqui. O meu negócio eu levei embora para usar na Maria Clara. Vara é vara. De goiaba, de que você quiser. Vara é vara. Engraçado, as pessoas interpretam ao pé da letra algumas coisas da Bíblia, aquilo que não convém. Ah não, aqui está querendo dizer. Não, é vara. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Esse é o conselho do pastor Altair? Não, é da Bíblia. Cedo o disciplina. Quem retém a vara está aborrecendo o filho, não está honrando o teu filho. Ah, irmãos, as pessoas acham que honrar é você amar incondicionalmente, mas a Bíblia diz que quando você quer honrar o teu filho, você cedo o disciplina, coloca horário, coloca tempo, horário para dormir, horário para acordar, horário para assistir, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo. Precisa de disciplina. Eu ando preocupado o que vai ser em 2050. O que vai ser dessas crianças? A escola, coitada da escola, não pode fazer mais nada. Vamos ver se esse ano muda, em nome de Jesus. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, porque está reprimindo, porque está tirando a liberdade de expressão. É uma coisa, irmãos, uma estratégia maligna. Uma estratégia maligna. Amém. Provérbios 22, 15. A estultícia, o que é estultícia? Estupidez, ignorância, tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dele. Amém, irmãos? Vocês estão ficando tristes aí? É a vara. A criança, ela vem com o espírito de tolo, de estúpido. Mas a vara da disciplina afasta a estupidez da criança. Afasta a estupidez da criança. Amém? Eu lembro que uma vez eu estava indo para a festa junina e minha mãe precisava remendar. Lembra que tinha aquele negócio de remendo, né? Remendar um negócio da minha roupa e tinha que queimar a rolha, porque naquela época era assim que fazia, queimava a rolha e fazia o bigodinho. E aí deu o horário e minha mãe não deu tempo dela fazer. Por quê? Porque ela estava limpando 4 caixas de frango, 40 frangos. Ela estava limpando, nós morávamos no sítio, tinha que ainda pegar e fazer. Aí ela falou assim: olha, Altair, não tem jeito, ó, já deu o horário, nós vamos chegar lá, não vai dar tempo, não tem jeito. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas também você ficou enrolando com esses frangos. Irmãos, minha mãe sentou comigo e falou: filhinho, a mamãe vai te explicar. Você está numa fase de não entender, mas a mamãe te explica. A mamãe e o papai está mexendo com... Você acha que foi isso que minha mãe fez? Não. Ela expulsou, irmão, a estupidez de mim. Ela expulsou. Eu nunca mais sou estúpido com a minha mãe. Amém, querido? Provérbios 29, 15. A vara tira a estupidez. A vara, você está vendo como tem bastante versículo que fala de vara? Né? A vara e a disciplina dão sabedoria. Olha que tremendo. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar os pais. O que é criança entregue a si mesma? As crianças de hoje, eles acham que podem fazer o que eles querem, porque afinal são crianças. Não é assim que funciona, irmãos. Claro que criança é criança, criança tem que brincar, criança faz arte, criança faz traquinagem, tudo isso é de criança. Mas a disciplina, ela dá sabedoria. A criança aprende que ela não é tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer, da forma que ele quer.
Hoje, irmãos, os crianças estão querendo fazer tudo e os pais deixam. Deixa. Pastor, olha, quando a Maria Clara crescer, primeiro eu já expulso a palavra de maldição na minha vida. Segundo, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Se você não está praticando a Bíblia, irmãos, amém. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Que é você pôr limite ao teu filho, pôr limite à tua filha. Tem coisa que você tem que falar para o teu filho, para a tua filha, não. Não é porque você não tem condições, porque você não pode fazer. É porque você não quer, não. Pronto. Para ele aprender. Irmãos, as pessoas estão furtando seus filhos para o futuro. O que será no futuro, irmãos? Lá fora, você não faz aquilo que você quer. Ah, se a gente fizesse aquilo que a gente quisesse, não é? A gente não faz. A gente fala bom dia quando a gente não quer falar bom dia. A gente sorri quando a gente não quer sorrir. Esse é o mundo lá fora. Você precisa ser político. É o mundo lá fora. Imagine eu pregando aqui só o dia que eu quisesse. Você acha que eu quero todo dia? Quero não. Imagina eu pregando aqui só o dia que eu estivesse muito feliz para pregar. Não, a vida é assim. Você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que estudar. É você pôr limite. Hora de comer, hora de comer. Aí, irmão, você fica barganhando. Você pode fazer isso, é uma escolha sua. Não, pastor, minha filha só vai comer doce depois que jantar. Viu, filho? Só vai comer doce na hora que jantar. Aí a criança vai lá, fica aquela cebação no prato. Cebação no prato. Aí põe uma garfada na boca. Não come. Aí a mulher fala assim: é bem, ele deu uma garfada. Ah, uma garfada vale um pedacinho do doce. Aí fica, sabe, irmãos? Você pode fazer isso. Esse é o desejo do teu coração, você pode fazer. Mas sabe que você está retendo. Aliás, você está furtando teu filho para o futuro. Ele não vai saber ser um homem, ele não vai saber ser uma mulher. Ele vai te envergonhar lá na frente. Amém? Amém está diminuindo. Estou pregando aqui que está na palavra. Amém, queridos? Versículo 17 do mesmo capítulo. Corrija o teu filho e te dará descanso. Olha que bênção. A correção te dá descanso. Esses dias a Maria Clara não queria dormir. E aí ela não queria dormir, não queria dormir. Sabe quando a criança está com sono, você fala assim: gente, é só fechar o olho e dormir, não é? Mas eles não querem, não é? Aí eu esperei a pastora levantar e ir para a cozinha. Aí eu esperei minha sogra dar uma olhada para a árvore. Deu um tapa. Apareceu gente, a pastora nem sei o que ela estava fazendo, ficou para trás, que ela apareceu voando. O que está acontecendo? Falei, deu um tapa. Ela chorou rapidinho ali, uns 2 minutos. Mas eu conversei com ela, falei: olha, papai vai te bater, porque você não está querendo dormir, você está enrolando para dormir, eu vou te bater. Aí eu bati. Aí, eu falei bem baixinho no ouvido dela. Aí, ela chorou por causa do tapa, e depois ela dormiu. Quando você corrige, eu estou falando de tapinha, de palmada, estou falando de espancamento. Você pode corrigir o seu filho do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Se você quiser aplicar castigo, você aplica, mas você precisa corrigir. A correção, ela te dá descanso. E depois, você vai colher os frutos daquilo que você fez. E você vai ficar feliz olhando o seu filho, a sua filha, estudando, não dando trabalho para você. Você vê ele crescendo, sabendo o que é a vida. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não, Êxodo capítulo 20, versículo 12 não. A Provérbios, nós já lemos. O que eu queria falar aqui com os irmãos, 1 Reis capítulo 1, Gabriel, põe para mim.
capítulo 1, versículo 5, 1 Reis, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Deixa eu te contar a história para finalizar aqui. Davi teve vários filhos. Um dos filhos de Davi era Salomão. Salomão reinaria o trono, mas Adonias, ele quis usurpar o trono de Salomão. E aí ele se exaltou, arrumou pessoas que o apoiassem e foi atrás do trono no lugar de Salomão. E a Bíblia diz que a culpa dele ser desse jeito foi de Davi, porque Davi nunca o questionou. Qual a consequência de Adonias? Ele foi morto pelo próprio irmão Salomão. Então, irmãos, aquilo que a gente está falando aqui na Bíblia, que é necessário, não é para agora, é para o futuro. Para o futuro. Lá fora não vai ter o pai e a mãe para proteger. Não vai. Na escolinha, não. Você pode pedir, chamar a polícia, não vai. Lá, quando tiver grande, irmãos, vai ter. Então você precisa ensinar, honrar o teu filho dessa forma, ensinando, corrigindo, alinhando. Irmãos, coloca limite, coloca prêmio quando for uma conquista, e coloca prejuízo quando for um problema. Se você se obedecer, você vai ganhar um presente. Se você for bom, você pode fazer isso. Ah, pastor, mas a psicologia, se dane a psicologia. Estou falando da palavra. É você que vai educar seus filhos, não é a psicóloga. É você, ela pode ajudar, mas ela não vai educar por você. Senta, fala com ele, coloca degrau. Ó, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Irmãos, as crianças estão com 12, 13 anos, elas não sabem nem sequer o que é uma bucha esfregando numa panela. Elas não sabem o que é esticar um lençol. Sabe quando que minha mãe lavou minha roupa? Eu não me lembro. Porque quando eu tive consciência, eu já estava lavando a minha roupa. Eu, quando tive consciência, eu já estava cozinhando. Eu sei fazer qualquer coisa que vocês pedirem para me fazer, eu faço. Não sei se vai ficar bom, mas eu faço. Eu faço arroz, feijão, frango e molho, bife, qualquer coisa. De um jeito difícil ou não, minha mãe me preparou para a vida. E eu louvo a Deus. E o meu pai também, do jeito dele, me preparou para a vida. Apanhei bastante. Apanhei até mais do que eu precisava. Mas não morri. Foi bom para mim. Muitas coisas que hoje eu lembro do meu pai, apesar de ele ter sido um alcoólatra, algumas coisas que ele fez que foi bom para a minha vida, que eu guardo até hoje. Algumas surras que eu levei, que eu guardo, que eu aprendi a respeitar. Irmãos, ensina princípios ao teu filho, dessa forma você vai estar honrando ele. Ensina ele a respeitar o pastor, respeitar a igreja, respeitar os mais velhos. Às vezes, irmãos, as pessoas vão falar que isso é uma visão arcaica, retrógrada, antiga, antiquada. Mas isso, irmãos, faz com que o seu filho seja querido, amado pelas pessoas e não tolerado. Ensina seu filho, quando o adulto fala, as crianças ficam quietas. Ensina seu filho, quando tiver uma roda de conversa de adulto, ele não passar correndo no meio. Quando você falar, espera um pouquinho, ele espera. Ensina, para ele ser um cidadão melhor no futuro, para ser um homem admirável, respeitador. Porque se você não fizer isso, irmão, a vida vai fazer. Porque a vida ensina a gente. Só que ela é mais dura, ela é mais cruel. Agora, se você não está preocupado com o futuro do teu filho, então você continua. Se você estiver fazendo algo errado, daquilo que foi falado aqui, continua. E aí daqui 20 anos, a gente conversa. Se foi bom, vamos passar isso para frente. Mas aquilo que eu tenho aprendido da palavra, não vale a pena. Amém?
Honra a Deus em primeiro lugar. Honra a tua família. E Deus te abençoará. Se coloque de pé, por favor. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Deus, nós te agradecemos pela palavra, Senhor. Às vezes, Senhor, Jesus pregava e os discípulos diziam: dura é essa palavra. Às vezes, Senhor, a palavra, ela não é doce como mel, mas ela é amarga como fel. Mas como diz a tua própria palavra, ela pode ser amarga, Senhor, mas desce no nosso coração como mel e produz muitos frutos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a nossa mente. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, a mente do reino do Senhor, ó Deus. Que nós não venhamos ser envolvidos, Senhor, envoltos, Pai, pela visão mundana, Senhor, filosófica mundana, Deus, teorias vãs, ó Pai, mas que nós sejamos firmes da Tua palavra, Deus. Que nós venhamos seguir os princípios da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós queremos, Senhor, transformação. Pai, nós como homens queremos honrar, Senhor, as nossas esposas. Como mulheres, Senhor, queremos honrar, Senhor, os nossos maridos. Ó Deus, em nome de Jesus, como filhos queremos honrar os nossos pais. E como os pais, Senhor, nós queremos honrar os nossos filhos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a gente entender, Senhor, que nós não trabalhamos, Senhor, para o hoje apenas, mas nós trabalhamos para o futuro, para colher, Senhor, aquilo que foi semeado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, transforma a nossa mente. Que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, o Teu Espírito Santo convença. Que o Teu Filho entenda, Senhor, que isso não é filosofia humana, mas é da Tua palavra. É a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós já vamos encerrar. Sexta-feira tem culto aqui na igreja, 7:30 da noite. Toda noite nosso culto de celebração. Nem toda noite é pegado pesado desse jeito, né? Mas a gente precisa, irmãos, entender que a palavra de Deus, ela traz alinhamento, transformação para a nossa vida. Nós vamos agora, irmãos, levantar os nossos dízimos, ofertas a Deus. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, pegue o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. Quero orar abençoando a sua vida. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pastor, eu vou ofertar porque eu fiquei constrangido. Então não oferte, Deus não receberá. Você tem que ofertar por honra a Deus. Amém? E por falar em oferta, eu preciso falar dos projetos da igreja, porque é com isso que a gente faz os projetos. Nós estamos, irmãos, trabalhando na construção da nossa sala infantil. Vai ser mais arejado, vai ser mais gostoso para as crianças. Deus tem nos abençoado. Alguns irmãos têm sido instrumento de Deus para abençoar, doando cimento, algumas coisas. A pastora no começo do culto me falou que tem mais pessoas querendo abençoar. Então eu tenho ficado muito feliz e louvo a Deus pela vida dos irmãos que tem abençoado para as coisas que a gente tem empenhado em fazer. Uma igreja pequena não é fácil, irmãos. Não é fácil, tudo é com muito custo, né? Mas glória a Deus, graças a Deus nós temos feito e Deus tem nos abençoado. Creio que até março a sala está pronta, já funcionando. Tem bastante coisa para fazer. Às vezes a gente olha assim e acha que está pronto, está erguido, está pronto, mas tem muita coisa para fazer. A gente precisa pôr um ar-condicionado lá, tem ar-condicionado para pôr na igreja, tem escritório para terminar, tem bastante coisa para fazer. Mas eu creio que Deus tem, aliás, eu creio que Deus fará o milagre, como Ele tem feito. Amém? Até aqui Deus já fez. Grandes coisas ainda estão por vir nas nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza disso. Vamos colocar de pé.
quero orar com você. Você que vai ofertar, dizimar, você vai sair do teu lugar e trazer aqui no altar de Deus, porque a Bíblia diz que é para você trazer na casa do tesouro, amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa quem vai dizimar agora. Senhor, derrame a tua unção, a tua graça, prospere os teus filhos, abençoe aquele que vai ofertar, Senhor, multiplique, que ele colha conforme a tua palavra diz, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o teu povo, dá a vitória, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, dizimar, traga aqui no altar, o Gabriel vai te ungir, e depois nós já vamos orar encerrando. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Antes de nós orarmos encerrando, gostaria de pedir oração pelos irmãos. Eu, o Gabriel, o César também, né? Essa semana a gente defende nosso TCC em História. E eu vou pedir oração porque eu entrei num novo desafio. Matriculei na faculdade de Direito. E aí agora são mais 5 anos de faculdade. Mas é tudo para crescimento. Amém? Para o reino de Deus. Não pretendo ser advogado, como não pretendo ser professor de história. Deus me livre. Mas tudo para crescimento. Deus tem seus propósitos. Conversei com o meu pastor, ele falou: vai ser bênção. Então, vou estar estudando de manhã, não vai atrapalhar nada nas funções da igreja. Será só 3 horinhas de estudo por dia, até a quinta-feira só. E Deus vai dar vitória. Ore por mim, amém? Para que Deus abençoe, me capacite. Quando eu lembro, me dá aquele arrependimento. Mas Deus vai dar vitória, amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado pela unção do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo derramar do teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá a vitória do Senhor para o teu povo. Pai, eu como ministro do Senhor abençoa a tua igreja. Peço que o Senhor derrame graça, unção, poder do Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham uma semana abençoada, de vitórias, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, declaro prosperidade, glórias, Pai, do Senhor, portas abertas, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que tu vais fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Que Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão, a irmã, com a paz do Senhor.